rasgando, vamos falar sobre aqueles crimes que são dotados de uma maior polêmica. É isso aí, não é fácil não. Olha só, joga na tela aí pra gente já puxar esse artigo 319. Veja, olha a condutinha aqui, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, aquele ato que a pessoa deveria praticar, ou praticá-lo contra a disposição expressa do texto da lei. Para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então aqui nós temos, naturalmente, o crime de prevaricação, em que nós temos o ato de praticar ou de retardar, que é uma modalidade omissiva, retardar, olha só, a prática de ato de ofício. E ainda você tem a outra situação, movido por um sentimento ou interesse de ordem ou interesse pessoal. Em resumo, o funcionário público tem uma atribuição, mas ele não faz. Nesse caso, ele pratica o crime de prevaricação. Ele prevarica. Veja só. Doutrinariamente, nós temos aqui que esse ato de prevaricar deve ser com alguma situação que seja naturalmente relacionada ao exercício da função. Mas se o funcionário descumpre aí uma ordem do seu chefe, claro que não vai ter crime. Por quê? Aqui, o indivíduo age movido pelo próprio sentimento pessoal. Tudo bem? Então, é um agir solitário. Mas presta atenção. Se o funcionário fala, agiliza aquele processo. Agiliza porque ele já está há muito tempo tramitando. E aí o funcionário faz vista grossa, ele se omite, ele retarda na prática daquele ato. Aí, claro, que nós teremos a prática desse crime. Se uma pessoa que exerce um cargo muito importante, se ela tem a possibilidade de firmar um contrato para prevenção da propagação de uma doença, e ele nada faz, e ele se omite, desde que isso seja comprovado, naturalmente que também pratica o crime de prevaricação. Então, retardar ou deixar de praticar ato, ou praticar indevidamente ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, o indivíduo fica submetido aqui a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aqui nós temos uma pena relativamente baixa. A pena é baixa para prevaricação, porque são atos ali decorrentes do exercício funcional, tá? Então o indivíduo deixa de dar andamento, ou ele retarda, ou ele deixa de praticar determinado ato. Tranquilo? Beleza? Então lembra que pela classificação que nós demos anteriormente, deixa eu colocar mais esse núcleo aqui, ó, deixar de praticar, que esse crime, ele recebe a chancela de crime funcional próprio. Por que, Lucas, que ele é um crime funcional próprio? Porque se nós tirarmos a condição de funcionário público do agente, o fato desaparece. Um particular, por exemplo, não pode praticar o delito de prevaricação. Show, show, show? Vem que vem, então, para o artigo 319-A. Aqui nós teremos a conduta da prevaricação imprópria. Joga na tela para a gente fazer a leitura. Deixar o diretor de penitenciária e ou o agente público de cumprir o seu dever de vedar, de proibir ao preso o acesso de aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então aqui nós temos a conduta do diretor da penitenciária ou do responsável pelos detentos, serviço de escolta, o carcereiro, o agente penitenciário, policial penal, enfim, ou o responsável pelos detentos. Então, conduta praticada pelo diretor da penitenciária, o responsável pelos detentos, e a conduta consiste em deixar de proibir o acesso a aparelho telefônico, rádio ou outro que permita comunicação com o meio externo. Então, o sujeito ativo desse crime vai aparecer como diretor da penitenciária ou responsável pelos detentos. E a conduta consiste em deixar de proibir o acesso a aparelho telefônico, rádio ou outro similar que permita o contato com o meio externo. Show? Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala aqui, ó, deixar de proibir, esse deixar de proibir, ele se manifesta como uma conduta omissiva. Então é um crime praticado por omissão. Mas vamos lá, analisando o elemento primordial, o elemento subjetivo. Essa omissão é dolosa ou culposa? Essa omissão, ela tem que ser dolosa. Não há previsão deste crime para a modalidade culposa. Então, o diretor da penitenciária ou responsável pelos detentos, ele tem que fazer vista grossa, tem que dar uma de jatobá, fingiu que não viu, mas tem que ser intencional. Se ele for descuidado, se ele não faz a revista direito, ele pode responder lá administrativamente por isso, mas não pelo crime. O crime só a partir de uma omissão dolosa. Tá, Lucas, então você falou aparelho telefônico, rádio ou outro similar. Então vem pra cá que eu vou te fazer uma pergunta. E o chip? E o chip? Se o diretor da penitenciária permite o acesso de chip do aparelho celular, não haverá crime. Não haverá crime. Se for um aparelho celular sem chip, crime. Se for só o chip, não tem crime.